Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Jacilene Rodrigues, sou aluna do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UEG, Universidade Estadual do Goiás. Estou aqui por conta de uma disciplina chamada Anatomia Comparada e vamos estudar sobre anatomia sistêmica comparada. O foco neste momento é sistema cardiovascular e mais especificamente vamos ver a anatomia do coração. Antes de fato, colocarmos a mão no material de objeto de estudo, que seria um coração, é importante ressaltar aqui da inviabilidade de se estudar o coração humano, questões óbvias. Isso só seria possível dentro de um curso de medicina, dentro de um museu de anatomia humana, E então o que é viável, o que é possível para a gente é escolher um animal da nossa natureza para que a gente possa, a partir desse coração, desde que tenha bastante similaridade com o coração humano, poder estudá-lo. E um coração de um animal, dentre outros, que a gente pode dizer que é muito igual ao do ser humano, é o coração bovino. E tanto com características muito parecidas, muito igual, e também pelo fato dele ser bastante grande, para relembrar, para que a gente possa relembrar um pouco, o nosso coração, o coração humano, ele é muito próximo para a estrutura do tamanho da pessoa, o seu punho fechado. Então, para uma pessoa adulta como eu, com a minha estatura, eu fecho a minha mão e o meu coração é mais ou menos deste tamanho, do meu punho fechado. Uma pessoa de estatura menor, o coração fechando o punho seria menor um pouco, e uma pessoa de estatura maior fechando o punho seria de um tamanho maior, ou seja, é proporcional ao tamanho da pessoa. Então imagine nós aqui, meu punho fechado, eu pego um coração mais ou menos deste tamanho, e para eu poder estudá-lo internamente fica bastante inviável, porque acaba sendo um coração pequeno, Além da inviabilidade, óbvio, de eu não ser um profissional da área da medicina estudando diretamente o coração, ficaria inviável por questões. O coração, ele é formado por tecido conjuntivo, ele tem muitas fossas internas, ele tem muitas cavidades no seu interior, é bastante irrigado, tem muitas artérias, veias, e seria muito difícil podermos identificar suas estruturas. E como eu citei anteriormente, o coração bovino, ele já é grande, Ele é um coração grande e eu consigo ter um pouquinho mais facilidade, de encontrar as estruturas, estudar suas estruturas. Então, hoje nós vamos observar um coração bovino. Como eu falei, o objeto aqui do estudo nosso, anatomia comparada, então a gente vai fazer uma comparação também com o coração de uma ave, no caso eu escolhi uma galinha, escolhi corações de galinha, que é bem comum, das pessoas, muita gente aprecia essa iguaria, coração de galinha assado, grelhado. Coração bovino também é uma iguaria que é bastante que também é apreciada por muitas pessoas, Talvez não mais do que o coração de galinha, mas são iguarias para muitas pessoas. E nós vamos estudar a anatomia dessas duas estruturas. Então, algumas curiosidades sobre o coração. Acho que acredito pelo senso comum, Se você perguntar para uma criança, e eu sempre faço esse teste em sala de aula quando eu vou falar do sistema circulatório, quando eu vou falar do sistema cardiovascular, a gente pergunta assim, onde o sangue é produzido? Aí as pessoas ficam enlouquecidas, porque
porque é produzida no coração, é produzida na veia, aí sai uma diversidade de órgãos, né, do corpo humano, e muito dificilmente as pessoas vão no foco de onde o sangue é produzido. Mas o que eu quero colocar em questão é que muitos falam coração, né? Então é do senso comum associar a produção do sangue no coração, e o coração ele não produz sangue, né? Ele é um órgão extremamente ligado ao sangue, mas ele é apenas uma bomba, ele serve para bombear o sangue. Então eu preciso do sangue, né? Desde a parte superior da minha cabeça até a ponta do meu dedão do pé, eu preciso que esse sangue esteja circulando o tempo inteiro, né? No caso de um adulto, temos aproximadamente 5 litros de sangue no organismo, e esse sangue ele não fica parado, né, dentro das veias, dentro das artérias, ele é bombeado o tempo todo. Além dessa respiração pulmonar que nós fazemos o tempo inteiro, nós também temos a respiração celular. Então é necessário que oxigênio e nutrientes cheguem a todas as células do nosso corpo, e quem faz isso é o sangue que está percorrendo, né, dentro dessas veias e artérias, e quem impulsiona, né, quem bombeia esse sangue é o coração. Então nosso coração ele é formado por, né, fora outras estruturas, mas ele é formado por artérias e veias. Basicamente, né, a gente pode chamar aqui de artérias e veias, e basicamente podemos dizer que as artérias elas impulsionam, elas recebem do pulmão o oxigênio, e esse oxigênio entra pelo sistema, né, sanguíneo, por essas artérias, e é bombeado para o nosso corpo, né, para o nosso organismo, através dessas artérias, para que seja levado o oxigênio, né, sangue rico em oxigênio e nutrientes. E comumente é colorido, né, para poder ficar de fácil identificação, na cor vermelha, um sangue vermelho, um sangue vivo, né, para levar esses nutrientes ao organismo. E a partir da respiração celular, ou seja, né, de todos os processos metabólicos que ocorrem dentro das nossas células, em todo o nosso corpo, a todo momento, essas células, elas produzem, né, um subproduto dessa respiração celular, é a liberação de gás carbônico. Então, se antes essa artéria trouxe esse sangue rico em oxigênio, a partir da respiração celular é devolvido, mas não agora para as artérias, e sim pelas veias, é devolvido esse sangue. Só que agora ele não está mais rico em oxigênio e nutrientes, agora ele está rico em gás carbônico, né? É um produto que faz mal para o nosso organismo, e naturalmente essas veias direcionam esse sangue para o coração, e lá ele é expelido, né? Ele é direcionado ao pulmão para poder no pulmão realizar essas trocas gasosas. Aí liberar o gás carbônico e as artérias a partir daí receber mais oxigênio. E esse processo ele é por toda a nossa vida. Antes, né, da gente partir para a dissecação do coração, então a gente vou mostrar para vocês aqui o modelo do corpo humano, né? Então, se a gente pudesse, né, adentrar essa caixa torácica, nós teríamos acesso a verificar os nossos pulmões, pulmão direito, pulmão esquerdo, né, ou seja, formando os nossos pulmões, e que de certa maneira protege também, né, temos as outras estruturas para baixo,
partir aqui do nosso fígado, mas nessa estrutura que a gente considera até mais ou menos no meio, né, do corpo humano, a gente tem o coração. O coração, no caso, fica localizado entre os pulmões, mais precisamente entre os mediastinos, que é a estrutura que protege, né, que está envolto entre o pulmão esquerdo e o coração, entre o pulmão direito e o coração estão os mediastinos. Então, nessa cavidade, localizada mais ou menos no centro do corpo humano, né? Isso por questões da sabedoria, né? Da própria sabedoria da natureza, porque se o coração precisa bombear sangue para todo o corpo humano. Então ele precisa bombear sangue para a cabeça, para os braços, para essa estrutura da região, né, da barriga, abdominal, e para as pernas. Aí, se o coração fosse localizado, por exemplo, no cérebro, ficaria muito dificultoso, né, dele bombear sangue lá para o pé, por exemplo. De outra maneira, se o coração fosse localizado na perna, ficaria fácil para essa região o bombeamento do sangue, mas como seria bombeado para as estruturas superiores? Então, ele fica numa localidade extremamente bem localizada, para que o coração possa bombear sangue para todas as estruturas do corpo. E ele fica localizado no meio, né, do corpo humano. Às vezes a gente tem até em canções, ou também dentro do senso comum, a mania de acreditar que ele é no lado esquerdo, mas o coração ele não está localizado no lado esquerdo do peito, e sim no centro. A questão é que ele está acima, bem aqui a gente teria o diafragma, a gente tem o diafragma, né? E ele está meio que sentadinho, encostadinho no diafragma. E como se ele estivesse sentadinho no diafragma, ele está um pouquinho voltado, essa estrutura, o ápice, para o lado esquerdo. Mas ele está localizado no lado direito, e apenas ao se acomodar sobre o diafragma, ele levemente inclina o ápice, que apesar de chamar de ápice, é a estrutura abaixo, né? Ele é inclinado um pouco para o lado esquerdo, mas o que não vem a caracterizar que o coração está no lado esquerdo. Ele é localizado no lado direito, ou ele é localizado no centro do nosso corpo. Tudo bem? Então agora a gente vai passar para observar já a estrutura de um ser vivo, né? Que no caso, que aqui é um plástico, é só para a gente poder ter uma noção. E agora a gente vai passar por um coração de verdade, né? Que pertenceu a um boi, corações de galinha que pertenceram a galinhas, né? Para a gente poder ver essas estruturas vindo de um ser de verdade. Aqui nós temos o coração bovino e aqui nós temos exemplares, né, de corações de galinha. A gente já pode estar observando coloração, né? Esse tecido adiposo que constitui também a estrutura do coração. A gente já consegue ver similaridades, né, nesse tecido, que é tecido conjuntivo, rico em vasos sanguíneos, onde encontraremos, né, válvulas, as artérias, veias, né? Então, coloração, textura, né? Já a gente consegue observar bastante similaridade. Assim como nesse modelo que nós temos aqui, esse modelo anatômico, a gente consegue observar essas estruturas, esses componentes aqui, por exemplo,
é a aorta, onde temos nessa direção a artéria subclávia esquerda, nessa direção mais para cima a artéria carótida comum esquerda, e essa terceira que tem essa inclinação, artéria tronco braquiocefálico. Então aqui a gente encontra a veia aorta. Nessas estruturas aqui, por exemplo, do coração de galinha, a gente abriu aqui, ó, a gente consegue observar essas estruturas. Ó, conseguimos observar essas 3 estruturas que eu descrevi, fazendo essa comparação desse modelo para estudo. Olha, nesse outro modelo aqui, bem legal, ó, essa estrutura mostrando a aorta, com essas 3 estruturas que compõem a aorta. O coração bovino, como a gente, como a gente vive em região urbana, é muito difícil você conseguir o material in natura para manuseio, para manipulação. Então, normalmente a gente consegue, o coração bovino, o coração de galinha, nos açougues. E por questões, de consumo monetárias, ele já vem limpo. E o que ocorre? A gente tem muita dificuldade de trabalhar com esse material para identificação, de vasos sanguíneos, porque artérias e veias, elas são retiradas, Como eu falei lá no início do vídeo, como também já é de conhecimento, esse tipo de carne, ele é consumido, ele é uma iguaria. Então, as pessoas normalmente não vão querer consumir veias e artérias. Então, o que acontece? Lá na origem lá dos frigoríficos, eles já limpam o coração, tirando as veias e artérias. Então, acaba que para estudo, para nosso estudo no ramo da biologia, a gente passa a ter essa dificuldade. Mas, de toda maneira, a gente consegue ver, o que consegue observar essas estruturas internas do coração, e consegue fazer esses comparativos, por exemplo, com os modelos que a gente tem para estudo, com os vídeos que a gente costuma assistir, de estudo deste conteúdo. Nós temos aqui a identificação de tecido adiposo, que constitui o coração, É uma camada de gordura que existe e que faz bem para o coração. Assim, faz parte da estrutura do coração. Óbvio que quando esse tecido adiposo atinge um quantitativo maior do que o natural, o normal, o saudável, aí já faz mal, Isso para qualquer órgão dos nossos sistemas que constitui o corpo humano. Mas esse tecido adiposo, ele faz parte da composição da estrutura do coração. O coração, ele precisa ter uma estabilidade. Então, onde ele é localizado no nosso organismo, que é lá entre os pulmões, mais precisamente entre os mediastinos, acima do nosso diafragma, essa cavidade que o coração está inserido, ele é perfeito para a acomodação do coração. O coração, ele precisa ter estabilidade. Afinal de contas, ele passa 24 horas por dia, durante toda a nossa vida, bombeando o sangue, e ele precisa ter um bom funcionamento e ele precisa ter estabilidade. Porque você imagina quando você corre, aí os seus cabelos balançam, Você corre, algumas estruturas do seu corpo você consegue até sentir,
que elas estão se movimentando. Mas o coração, imagina o coração com essa função de bombear, e ele precisa de sincronia, ele precisa de ser um bombeamento sincronizado e perfeito, e de repente você está correndo e ele começa a balançar dentro de você. Então, isso com certeza seria, né, seria totalmente errado, poderia ser até letal para o ser humano. Então, as estruturas externas do coração e de acomodação do coração são perfeitos para que ele fique acomodado justo no local onde ele está inserido. O coração, como a gente consegue observar algumas vascularizações, que ele é bastante irrigado, né? Ele não só bombeia o sangue, mas também há bastante veias para que percorre muito sangue, não só no sentido do bombeamento, mas no sentido de vascularização do coração. A gente identifica essa estrutura que ela é formada no coração, que é chamado de ramo sulco intraventricular paraconal, altamente com bastante musculatura, né? Afinal de contas, o coração é um músculo. Então a gente conseguiu verificar que, com base nesse coração bovino, nestes corações de galinha, com o apoio dessa estrutura, que é a estrutura sintética, né, de estudo do coração, a gente conseguiu identificar artérias e veias, né, assim, com o apoio mesmo, porque aqui, infelizmente, a gente não tem acesso a artérias e veias porque elas foram retiradas. A gente consegue ter estrutura, a gente consegue ter a localização, né, de onde viria ter, né, onde teve um dia. Então, nessa estrutura, com o apoio do material sintético de estudo, né, nós podemos identificar que nessa parte superior do coração, onde se localiza, né, as principais válvulas do coração, nessa região identificamos artérias e veias. Aqui nessas estruturas do coração de galinha, a gente, né, está mais presente nesse momento. Ó, a gente consegue ver essas estruturas da aorta, por exemplo. Uma questão bem interessante da gente poder estudar seria, se tivéssemos, né, se não tivesse sido retirado, a gente teria acesso a essa estrutura de veia, né, veia cava superior, que desemboca na parte de baixo do coração, veia cava inferior. Então, essa estrutura estaria presente nessa região, né, vindo da região superior, descendo aqui o coração bovino. A gente consegue identificar que nessa região lateral aqui seria a veia cava superior, desembocando na veia cava inferior, aqui na estrutura do coração de galinha. As câmaras do coração, o fato de ter sido retirado veias e artérias também dificulta, mas nós sabemos que existe 4, né, que temos nas estruturas, né, do coração. Nós tem a dificuldade de identificar, mas sabemos que identificar em função de ter sido retirado artérias e veias. Mas nós temos as câmaras do coração,
e elas estão distribuídas pelo átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, átrio direito, ventrículo direito, que se comunicam, mas não entre si no lado esquerdo e direito. Átrio esquerdo há uma comunicação direta com o ventrículo esquerdo e átrio direito há uma comunicação direta com o ventrículo direito. Isso para o perfeito funcionamento do coração. Então, este é o coração bovino, que estamos, observando as suas estruturas, podendo fazer uma associação, podendo ter uma comparação. Aqui temos o coração de galinha também, ele foi aberto, assim como esse aqui foi aberto. A gente consegue ver, todas essas estruturas, a gente compara, A gente compara as estruturas, a gente vê muita similaridade. A grande questão é que o coração de galinha ele é muito pequeno. Lembra quando eu falei que para estudar o coração humano seria um pouco dificultoso? Por quê? Porque acaba que essas estruturas, elas têm, a não ser que seja um profissional especializado no assunto, teria muita dificuldade de identificar cada estrutura, o funcionamento, E então, para melhor estudo, a gente observa o coração de boi. Olha o tamanho, grande, esse aqui, por exemplo, tem mais de 1 quilo. E isso sem as estruturas ideais para estudo. Se tivesse composto aqui de veias e artérias e as outras ramificações e a estrutura superior do coração para poder facilitar o nosso estudo, a gente iria perceber que teria muito mais de 1 quilo, Bem mais. Aqui já tem mais de 1 quilo. Aí já iria para uns 2 quilos ou mais. Então, essa é a estrutura do coração bovino. Então, espero que tenha passado um pouquinho do funcionamento, Porque, na verdade, a gente não está nem estudando o sistema cardiovascular. A gente está aqui nesse momento só observando a estrutura mesmo, só a anatomia do coração. Então, aqui nesse modelo, a gente consegue abrir. É um modelo sintético, mas a gente consegue comparar com estruturas. No caso, deixa eu só voltar aqui para a estrutura aberta, estrutura interna, do coração. A gente consegue ver similaridade nessas estruturas. Aqui fica bem fácil da gente identificar artérias, veias, o átrio, veia cava superior, veia cava inferior, A gente consegue ver como está pintada de azul, mas é só uma tintura mesmo para mostrar para a gente o sangue que é rico em gás carbônico. E em estrutura pintada de vermelha, o sangue que é rico em oxigênio e nutrientes. Só para reforçar aquilo que a gente está estudando, porque a gente normalmente sabe pela coloração: vermelho, artérias, sangue rico em oxigênio e nutrientes; azul, veias, rico pobre em nutrientes e oxigênio, E ele é rico em gás carbônico. Mas nós temos no caso do coração, ele foge um pouquinho essa regra, porque nós temos a artéria pulmonar. E a artéria pulmonar, que tem o nome de artéria, Então você fala, se a artéria pulmonar, ela é rica em oxigênio e nutrientes. E no caso da artéria pulmonar, não. A artéria pulmonar, essa estrutura em particular, ela é rica em gás carbônico. Por quê? A artéria pulmonar, ela está direcionando o sangue, impulsionando o sangue para os pulmões, para que ele possa, na sua função de pulmão, dispersar esse gás carbônico,
E então, neste caso da artéria pulmonar, ela é uma exceção. Ela é rica em gás carbônico e não em oxigênio e nutrientes como as demais artérias, até mesmo do coração e como as demais artérias do corpo humano. Uma característica que eu preciso ressaltar do sistema cardiovascular é que, como a gente falou, né, e bem sabe, que as artérias elas são ricas em nutrientes e oxigênio e as veias pobre em oxigênio e nutrientes, né, e rico em gás carbônico. Mas nós temos uma exceção no caso do coração, que é a artéria pulmonar. A artéria pulmonar é a veia que vai levar o sangue que foi trazido de todo o corpo humano, todo o organismo rico em gás carbônico. Essa artéria pulmonar, ela vai direcionar para os pulmões, impulsionar para os pulmões este sangue rico em gás carbônico, né? Então, no caso da artéria pulmonar, ela foge a essa exceção de ser rica em oxigênio e nutrientes e ela passa a ser, né? E ela é uma estrutura rica em gás carbônico, porque ela está recebendo do organismo o sangue rico em gás carbônico e ela vai direcionar, impulsionar esse sangue para os pulmões, para que nos pulmões ocorra a troca de gases, né? E esse sangue e esse pulmão venha dispersar esse gás carbônico e venha trazer oxigênio para as artérias que vão passar pelo coração. Então, essa artéria pulmonar, ela foge, né? Essa exceção, e no caso dessa artéria específica, ela é rica em gás carbônico. Então, vamos finalizar, né? Não diria que seria uma aula, mas esse pequeno estudo sobre a anatomia do coração. Então, meu nome é Jacilene Rodrigues, espero que tenha sido de bom proveito para todos vocês, né? Este momento em que nós tivemos este pequeno estudo sobre a anatomia do coração. Então, a gente encerra aqui a nossa aula de hoje. Então, vamos finalizar, né? Não diria que seria uma aula, mas esse pequeno estudo sobre a anatomia do coração. Então, meu nome é Jacilene Rodrigues, espero que tenha sido de bom proveito para todos vocês, né? Este momento em que nós tivemos este pequeno estudo sobre a anatomia do coração. Então, a gente encerra aqui a nossa aula de hoje.